seu futuro é quando? Seu futuro é hoje. Porque nós somos expert em buscar razões, justificativas, motivos para não fazer hoje. Afinal de contas, isso é algo para amanhã, para depois, ou depois, ou depois. Nós sabotamos a nossa vida, confiando em um futuro que chegará, mas não chegou para alguém que não acordou hoje. Não chegou para alguém que tinha planos e no meio do caminho alguma coisa deu errado. Eu tenho vários projetos de futuro do passado e que nunca chegaram. Alguém mais? Me ajuda aí. Eu tenho vários projetos de futuro lá do passado. Estava em 2000 e pouquinho, programando para 2000 e mais um pouquinho. Já estamos em 2000 e quase a metade daqui a pouco. E não chegaram ainda. Mais alguém? E grande parte deles é porque a gente falou assim: quando chegar lá eu vejo. Paulinho perdeu o voo, mas não perdeu a bênção, né, Paulinho? Graças a Deus. Pois eu vou conhecê-la. Paulinho estava lá e eu em Campinas, em Água Pastor, não sei o que, tal. Calma, vai dar tudo certo. O segundo, aí não perdeu de jeito nenhum, né? Aí a gente às vezes não percebe que não existe amanhã sem hoje. Portanto, é impossível sonhar, viver, construir um futuro que não seja resultado das ações do presente, das ações de hoje, das escolhas de hoje. E sabe o que é interessante? Volta no que eu estava dizendo, nós somos experts em arrumar desculpas, e a gente arruma alguém para ser o culpado. Se não tivesse mudado o governo, as coisas estavam indo bem para mim, aí tudo teria dado certo. Se eu não tivesse perdido aquele emprego, se isso, se aquilo outro. E a gente tem bastante facilidade em enxergar justificativas, desculpas, problemas, falhas, erros do lado de fora. O difícil é fazer o que o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 11:28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E um monte de gente percebeu que eu subi aqui para ministrar um calçado diferente. No pé esquerdo tem um calçado, no pé direito tem outro calçado. Mas nós já percebemos o quanto a gente está tentando andar, avançar em contradição consigo mesmo. Quer ver só? Quem quer uma família abençoada? Quem discute com o cônjuge? Uau, subimos. Eu falei que uma hora acabava. Já chegamos no céu e eu estou com a oportunidade. Quem às vezes discute com o cônjuge? Mas não é contraditório? Para quem quer uma família, sabe? Como alguém já disse, o cara foi vender seguro de vida para o outro. E aí quando foi aquela lista, você isso, você aquilo, foi falando, tem alguma doença, tem isso, tem aquilo, aí perguntou, você pratica algum esporte, alguma atividade de risco? Ele parou, pensou, e falou, como assim? Falou, bungee jump, paraquedismo, e foi falando várias coisas. Ele, não, nenhuma. Ele falou, de vez em quando eu discordo da minha esposa. Eu falei, então a pólice vai ficar mais alta, é risco. A gente fala que quer prosperar no todo, mas na parte financeira, por exemplo, a gente fala que quer melhorar. Eu quero, mais alguém? E não é pecado não, pecado é amar o dinheiro, é ser possuído por ele, é se tornar idólatra dele. A gente fala que a gente quer, mas a pergunta é, quanto vai custar o teu mês de janeiro? Como assim, pastor? Quanto custa? Qual é o orçamento de janeiro? Porque se eu não sei quanto me custa, como é que eu posso saber quanto eu posso gastar?
Quanto eu tenho que investir? Como eu tenho que gerir isso? Faz sentido para alguém? Há um desequilíbrio. Ainda que imperceptível, eu não estou percebendo. Mas você pode ter certeza que esses dois calçados não são do mesmo tamanho. Pode ser 1 milímetro mais alto um que o outro. Há uma diferença entre eles. E se eu ficar muito tempo, eu vou começar a perceber. Pessoas sentem dores na coluna, nas costas, falam, mas é a coluna. Não, é o calçado. Isso aí está desequilibrando você. Nós vamos deixando o que a Bíblia chama de pequenas raposinhas entrarem e destruírem a nossa plantação, de forma sutil e sorrateira. E uma das raposinhas que tem destruído é esse depois a gente vê. Depois a gente resolve. Depois a gente corre atrás. Diga depois, é agora. Diga o meu depois, é hoje. É hoje. Meu futuro é hoje. A gente está tentando construir algo novo, mas andando com o calçado velho e o novo, o de um tempo e do outro tempo, o para uma ocasião e para outra ocasião, e vai dar certo isso? É engraçado que a gente percebe isso no pé dos outros, só não consegue perceber na nossa caminhada. No pé dos outros, todo calçado errado, sujo, rasgado, logo é notado. Mas e nos nossos passos? Os nossos passos realmente têm sido seguidor de Jesus, talmidim de Jesus, de modo que a poeira da sandália do seu discipulador, do seu sacerdote, do teu mestre, do teu Senhor, você está tão perto que quando ele passa, levanta uma poeira, essa poeira cobre você está pertinho. Nos passos de quem nós queremos andar? Queremos andar nos passos dos artistas? Dos atletas? Dos famosos? Dos influenciadores? Queremos andar nos passos de alguém que tem muita pompa, mas tem pouca essência? Nos passos de quem eu e você decidimos construir nosso futuro? Seu futuro é quando? E em Marcos capítulo 4, o versículo 1, está escrito assim: mais uma vez, Jesus começou a ensinar à beira-mar. Interessante que Marcos vai dizer mais uma vez. O que significa? Jesus já ensinou várias vezes. Quantas coisas Jesus já ensinou para o Rogério e para o... Várias vezes. E mais uma vez ele precisa ensinar. Porque a gente não ouviu na primeira, porque a gente não deu crédito na segunda, porque a gente estava muito ocupado na terceira, porque não era para a gente, era para o irmão do sapato trocado. Não era bem comigo, era com aquele irmão que anda com o sapato trocado. Pronto, agora a igreja virou o circo do patati e patatá. Mais uma vez, Jesus vai colocar alguém no teu caminho, no meu caminho, para nos alertar e dizer: até quando você vai levar a sua vida com Deus desse jeito? Presta atenção aqui. Até quando? Isso é tão sério que Elias, quando lança o desafio a Acabe, Jezabel, os profetas de Baal, Azerá e outros falsos deuses, e todo mundo se reúne no alto da montanha, Elias foi incrível. Não havia mais culto ao Deus vivo em Israel, mas naquele dia ele restabelece um culto, onde ele faz toda a nação aparecer lá, porque eles queriam chuva. A fome, a seca, o desespero faz a pessoa ir para onde precisar. Ele dá lugar aos profetas de Baal primeiro, depois vem a vez dele. Ele restaura o altar, ele derrama água, já ministrei isso aqui. Ele repete. Sabe o que Elias está fazendo ali? Restaurando o culto que foi deixado de lado.
Toda a nação está diante do altar. Uma oferta será colocada no altar. E cada tribo, cada um vai lembrar: meu Deus, nós somos criados para isso. Nós somos chamados para isso. A minha tribo tem promessas e tem obrigações. Há quanto tempo nós não cumprimos as nossas obrigações, mas nós queremos viver as promessas? Elias prega sutilmente, sem precisar abrir a Bíblia, a Torá, sem precisar ler. Ele prega em ações. Ele faz o coração de todo mundo se lembrar: altar quebrado, não adianta colocar água, não adianta colocar oferta, não adianta colocar nada que vai perder, vai desperdiçar tudo, colocar ali. Então restaura o altar, coloque uma oferta e não tenha medo da dificuldade. Mas Deus vai mandar fogo no meio da água, não tenha medo da dificuldade. Você pode dizer isso: não vou ter medo da dificuldade. Perigo mesmo é andar sem Deus. O perigo é andar sem Deus. O perigo não é enfrentar dias difíceis. Perigoso é viver uma vida morna, fingindo que está vivendo com Jesus, dizendo pelo menos saber que Ele vai voltar. Eu sei que Ele vai voltar. E aí, isso não mexe com você? Mexe muito comigo. O dia de colocar a casa em ordem é. O dia de perdoar é. O dia de amar é. O dia de dizer sim para servir a Deus é. Depois pega a lista aí linda para ver os novos voluntários da casa de Deus. O dia de reorganizar a agenda e colocar Deus no lugar que é dele, Senhor do nosso tempo é. Você vê como é fácil? É só você trazer luz, clareza. Até quando? Elias olha para aquele povo e diz: até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Até quando o coração de vocês vai viver dividido? Até quando vocês vão ficar entre o passado e quem tenta viver lá e aqui não vive em lugar, morre todo dia. Eu não vou entrar em 2026 dividido. Alguma coisa vai acontecer antes da meia-noite aqui e eu vou estar tudo certinho. Eu não combinei nada com ninguém. Eu desci, a pastora não viu, quando dobrei o joelho aqui, ela veio no pé do meu ouvido: você está com o sapato trocado. Eu continuei fingindo, falei: vou orar, não estou nem ouvindo. Você está com o sapato trocado. Aí eu fui orar, ela esperou. Quando terminei, levantei, falei: vamos lá comigo. Quando estava chegando, ela falou assim: mas você percebeu que você está com o sapato trocado? Eu: aleluia, aleluia. Ela falou: propósito? Aleluia. Ao longo de 2026, se você não lembrar nada desse culto da virada, você vai lembrar do sapato trocado. E se eu e você nos lembrarmos do sapato trocado, a gente precisa decidir onde a gente quer viver. O meu passado não me cabe, eu não consigo fazer nada com ele. Até quando você vai idolatrar o mal que te fizeram? Você não está percebendo que você levantou o altar para o diabo? Idolatrar o mal que me fizeram é prestar culto todos os dias àquele que veio para roubar, matar e destruir. Eu não estou falando sobre ser uma pessoa fria, ou sobre não ter dificuldade para superar. Eu sou humano, tanto quanto você. Mas eu já entendi que meu lugar não é lá. Mais alguém? Meu lugar não é na dor que me causaram, mas o meu lugar também não é no sucesso que um dia eu tive. Meu lugar é com o que Deus tem comigo hoje. Moisés disse: Senhor, é para ir lá libertar o povo? É. Senhor, mas assim, está tão bom aqui, agora eu já tenho uma família, eu apacento o rebanho do meu sogro, eu vou suceder ele, eu estou aqui para receber uma herança, uma fazenda, eu estou em paz, eu vou lá mexer com o Egito, eu sei como que é o faraó, eu sei a confusão que é aquilo, eu não quero me meter, até os meus irmãos hebreus, se eu voltar para lá, os egípcios querem me matar, meus irmãos não suportam eu, o que eu vou fazer naquele lugar? Aí Deus diz: eu sou. Deus diz o quê? Eu sou, serve para quê? Eu sou a tua companhia, eu sou quem te garante, eu sou quem te protege, eu sou quem te justifica, eu sou. Ele não foi, ele não será em 2026 melhor do que foi em 2025, tá? Então não espere que 2026 seja melhor que 2025. Viva 2026 melhor do que 2025. Faça 2026 melhor do que 2025. Se posicione na sua vida com Deus em 2026, melhor do que em 2025. Se posicione consigo mesmo, cuidando de si.
Mais uma vez Jesus começou a ensinar à beira-mar. Mais uma vez Jesus nos reúne para falar com a gente. E glória a Deus por isso. Mais uma vez. Em pouco tempo uma grande multidão se juntou ao seu redor. Então ele entrou num barco e sentou-se enquanto o povo ficou onde? Não, gente, eu não tinha reparado nisso. Deixa quem quer estar na praia, e deixa quem quer estar ao redor de Jesus, e está tudo bem. Eu quero ficar ao redor de Jesus, aos pés de Jesus. O verso 2 vai dizer para a gente assim, ó. Ele os ensinou, contando várias histórias na forma de parábolas como esta. Ouçam, um lavrador saiu para semear. O dia de semear e eu não estou falando de dinheiro, semear a sua atenção. Qual foi a última vez? Gente, posso? Pronto, aí ele mandou eu falar, tudo chefe falar, tá? Então nem vou perguntar. Qual foi a última vez que você e eu entregamos um culto inteiro de verdade para Deus? Não esses capenga que chega tudo atrapalhado e fica, quer ver o resultado do jogo quando tem jogo, e fica isso e aquilo. Um culto inteiro de verdade. Aquele que você se prepara antes do culto começar, aquieta o coração, começa a orar e diz assim: agora ninguém mais tira a minha atenção, meu foco é em Deus. Porque a gente quer muito de Deus. Só que a hipocrisia é querer muito de alguém que a gente entrega pouco. Hipocrisia. É só isso. Pastor, é por isso que eu não gosto de... Sabe? Quem chega perto de Jesus tem que estar pronto para ouvir Jesus inteiro. Não dá para fracionar o Jesus que você gosta, que eu gosto, que fala, olha, hoje eu vou entrar na tua casa e vou dar paz. Não, tem que ouvir o Jesus também que fala, põe a tua casa em ordem. Tem que ouvir o Jesus que fala, vai, não peques mais para que não aconteça coisa pior. Não volte para a aldeia para não piorar a sua situação. Não volta para essa vida antiga, para esses costumes, para esses hábitos antigos. Até quando você vai tentar viver a nova vida que você diz que está pedindo para Deus? Com os hábitos, as ações, os costumes, o meio de antigamente. Será que nem um sapato vai abrir os nossos olhos? Então a coisa está feia. Jesus usava parábolas. Hoje eu estou ilustrando aqui para você. Tem gente que diz que tem um projeto para algo novo, mas quando você olha a pessoa, ela está repetindo o que ela fez a vida inteira. Ela não tem um projeto novo. Ela está se enganando e enganando quem quiser acreditar nela. Quem tem um projeto novo para a sua saúde, começa a mudar hoje. Quem tem um projeto novo para a sua estrutura emocional, começa a mudar hoje. Quem tem um projeto novo para o seu casamento, começa a mudar hoje. Não, hoje, porque o que minha mulher fez raiva hoje, amanhã, se ela se comportar bem, aí eu perdoo e trato ela bem. Amanhã vai acontecer alguma coisa. Você vai passar mais um ano com a mesma desculpa e tendo o mesmo problema no casamento. E daqui a pouco, quando estiver velhinho, ou quando um dos dois estiver no caixão, vai dizer, eu amava tanto. Não amou tanto. Você queria amar. Amar é diferente de querer amar. Amar é quando eu vou lá e beijo a minha esposa, abraço a minha esposa, dedico tempo à minha esposa. É quando eu brinco, rolo com meus filhos, brinco, bagunço com eles, faço cosquinha, Amar não é dizer eu sinto, mas não expresso. Quem entende a diferença que eu estou falando? Você concorda com isso? Para de falar que você ama alguém a quem você não faz nada. Isso não é amar. No primeiro e maior mandamento, que Jesus já emenda o segundo, e são os dois que equilibram os dois lados, no meio de todos, que não são só os 10. Mas ele vai falar, amará o Senhor teu Deus de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, todas as tuas forças. Não é amar, é amar de todo. Tem jeito para amar, tem que ter entrega. Se não tem entrega, não é amar. Pastor, eu tenho que dar dízimo? Não, dízimo é sobre amor, oferta é sobre amor, primícia é sobre amor, perdoar é sobre amor, servir, evangelizar, testemunhar Cristo, ter o prazer de entregar um culto inteiro para Deus é sobre amor. É sobre amor.
Jesus fala de um lavrador que saiu para fazer o quê? Semeie amor hoje. Abrace alguém que precisa de um abraço. Sabe, desde 99, eu me converti, comecei o processo de conversão, libertação em 98, fevereiro de 99 eu me batizei, fui batizado nas águas, e de lá para cá, graças a Deus, eu não sei o que é virar um ano e não estar na igreja, e não sou melhor do que quem não faz isso. O que estou dizendo é que, para mim não faz sentido não entregar para Ele o primeiro momento de um ciclo que eu quero que Ele abençoe no todo. Ainda que a gente tenha tido no nosso, na virada aqui, Rosh Hashanah, a gente celebrou e adorou a Deus e honrou e profetizou o 5786, e é tempo de fertilidade, e é tempo de conexões, e isso e aquilo. Mas é sobre prazer, é sobre entrega, e é tão gostoso entregar esses últimos momentos para Deus. E esse semear amor, se importar com o próximo, ele tem muito a ver com algumas coisas que eu já ouvi ao longo de 20 e poucos anos de ministério. Quantas pessoas eu já vi que vêm para a igreja para o culto da virada, não é só porque amam estar aqui. Eu cansei de ver gente que fala assim, não tem ninguém, eu ia passar em casa sozinho. Eu ia passar em casa sozinho. E essa pessoa recebe um abraço, ela recebe uma oração de alguém beija, abraça, profetiza, e ela olha e fala, comecei bem essa nova etapa da minha vida. Quem entende o que eu estou falando? O que nós estamos semeando? O que estamos semeando? O verso 4, ele vai dizer assim, enquanto espalhava, plantava as sementes pelo campo, algumas caíram onde? À beira do caminho, e as aves vieram e as... Antes de eu prosseguir a leitura, põe o primeiro tópico para mim, presta atenção nisso, eu quero fazer algumas perguntas para você e para mim. Qual a razão de você ter vindo à igreja? Responde para mim. Ali o Rogerinho errou na configuração, o estar era embaixo, mas está ok. Qual a razão de você ter vindo à igreja? Hoje? Não, pastor, eu vim porque assim... Não tinha uma outra opção, não tinha nada para fazer. Eu fiquei com medo, vai que Jesus volta. Lembra que eu falei em 99 que eu me converti? Meu primeiro culto da virada, a primeira vigília minha foi por medo, por causa do tal do Nostradamus. Aí hoje eu falando com o rapaz, ele falou, pastor, mas não está escrito na Bíblia isso aí? Falei, quem é dessa época aí sabe. 1000 chegará, 2000, não, 1000 passará, 2000 não chegará. E eu falei assim, é melhor estar dentro da igreja. Porque se não vai chegar a 2000, se o mundo vai acabar, é melhor que acabe que eu estando dentro da igreja, que eu vou para o céu. E foi minha primeira virada de ano na igreja. Peguei gosto. Estou com medo do mundo acabar, não. Peguei gosto. Mas, qual a razão? Medo? Falta de opção? Religiosidade? Voto, propósito? Qual a razão? Estar acompanhando, qual a razão de alguém que está em casa acompanhando essa transmissão agora? Parou tudo, está numa viagem, sei lá, falou pessoal, olha, dá licença um pouquinho, ou ali, pôs um fone, pegou o celular ali, e está acompanhando. Qual a razão de você fazer isso? Parou um pouquinho de dar atenção às pessoas ali, ou parou a família inteira para acompanhar? Qual a razão? Chega do quê? Porque se eu vou vir e não vou entregar um culto para Deus, é tempo desperdiçado. Se eu vou vir e não vou dar crédito ao que Ele fala comigo, tempo desperdiçado. Se eu vou parar tudo para acompanhar uma transmissão, mas não acredito na palavra, não aceito, não me permito mudar, vai voltar aí, irmãos, o pessoal esse dia está um pouquinho, mas vai voltar, voltou. Não me permito ser moldado, impactado, transformado, curado, o que for, confrontado, desafiado a ser melhor, é desperdício. Quem entende o que eu estou falando? É desperdício. Eu cresci ouvindo meus pais, você vai para a escola, você vai ter que
passar esse tempo lá, querendo ou não querendo, gostando ou não gostando, você vai estar lá. Então você já sabe, aproveita e aprende alguma coisa. Alguém mais ouviu isso? Eu não vou perguntar quem colocou em prática, vamos seguir aqui. Sua vida, seu tempo, oportunidades são o quê? Preciosos demais para serem levados de qualquer jeito. Eu vou lá, mas vou ficar com a mente em outro lugar. Vou lá, mas vou ficar conversando com os irmãos. Eu vou lá, mas eu vou ficar trocando a ideia. Não, troca ideia depois, vem antes ou vem depois. Chega de desperdício. Deus está procurando gente que queira se entregar por inteiro. Quem é casado sabe, uma das coisas mais terríveis que tem é quando você quer compartilhar algo com seu cônjuge e a pessoa está ali, mas você sabe que ela não está. Alguém já passou por isso? Alguém já passou por isso? Sim. Se você nunca passou, ou você não percebe, não quero falar nada, ou você não está casado de verdade. Não. Em algum momento a gente dá uma viajada e a pessoa fala, você está prestando atenção? Você está entendendo o que eu estou falando? Você entendeu a gravidade da situação? E a gente está assim. Fala, não, você não entendeu, eu vou falar de novo. Chega de desperdício. Está na hora de a gente agarrar o nosso futuro. Hoje, aqui. Está na hora de agarrar os sonhos, projetos, propósitos de Deus para a nossa vida hoje, aqui. Tem portais abertos. E quem é sábio vai entrar por eles. Com posicionamento espiritual. Não é simplesmente entrar, só porque eu estou lá eu também vou entrar. Não é isso. A mensagem é a mesma para todos? É ou não é, gente? E todo mundo tem o mesmo tipo de testemunho depois? Eu não estou falando sobre lutas e desafios. Cada um tem seus momentos. Eu estou falando de testemunho. Porque eu vejo gente que está passando pela maior dor da vida e dizendo, eu amo Jesus. E eu vejo gente sendo abençoada, ingrato. Gente que teve oportunidade, chance, ingrato. Aí precisa que mais uma vez Jesus vai à beira da praia, mais uma vez. Aí mais uma vez Jesus põe alguém no caminho para pôr o dedo na cara da pessoa e falar, até quando você vai fugir de Deus? Ei, vamos viver esse futuro hoje e dizer, Jesus, eu não vou ficar te dando trabalho, eu vou dar trabalho para o diabo. Eu vou ser um causador de confusão no inferno. Não no céu e nem na igreja, em nome de Jesus. Amém, amém. Mais gente fala amém, por favor. Nem que seja só para fazer eco, coro. Chega de ser o causador de confusão. O diabo é que vai ter problema quando ficar sabendo que eu estou chegando. Por quê? Porque eu estou conectado com Deus. Eu decidi. Jesus não vai sair para a praia mais uma vez para pregar para mim. Mais uma vez afasta o barquinho, prega. Mais uma vez reúne a multidão e ele fala a mesma coisa. Até quando? Até quando? Até quando? Lembra do Samuel? Até quando, Samuel, você vai ter dó do Saul? Até quando? Até quando? Até quando? Quantos até quando Deus está falando com a gente? A gente precisa tomar cuidado, porque em Provérbios 29, verso 1, está escrito, aquele que é repreendido, aquele que é corrigido, aquele que recebe alertas, aquele que já foi mandado largar alguma coisa, abandonar, mudar, sei lá o quê, endurece a cerviz, endurece a sua estrutura, endurece o coração, será quebrantado de repente sem que haja mais cura. Ninguém se tornou frio, ninguém apostatou da fé. Num dia, acordou, foi dormir falando em línguas e mistério, e tal, e viu anjos. E a hora que acordou, falou assim, quero saber mais de Jesus não. Ninguém. Simplesmente foi desprezando. O pastor é muito chato. Pô, por isso que eu gosto, fulano me convidou para ir na igreja. A gente chega lá, o pessoal fala que a gente é o chuchu da horta de Jesus, e que nós vamos ter carro novo. E que agora a casa que a gente vai morar é com vista para não sei aonde. E isso e aquilo. Irmão, Deus é poderoso para dar tudo isso para a gente, eu creio e quero. Mas Ele continua sendo Deus. E se Ele não me der essas coisas, Ele é meu Deus, eu amo Ele do mesmo tamanho. Pelo amor de Deus, não estou duvidando, não estou negando, de jeito nenhum. Mas a minha fé não consiste nisso, é muito raso isso. A minha fé não para ali, meu relacionamento não para ali. Porque se para ali, o meu casamento com aquela mulher vai durar enquanto estiver tudo bem. Se não estiver tudo bem, eu largo ela. Eu quero alguém que fique tudo bem. Quem entende o que eu estou falando? É minha esposa, no dia bom e no dia mau. Quando está tudo bem, quando não está. Ei,
A gente precisa parar de desperdiçar a nossa vida, tendo que ser repreendido muitas vezes, corrigido muitas vezes, receber a mesma palavra, o mesmo alerta. Nossa, mas parece que assim, sabe, eu estou ouvindo a mesma coisa. Às vezes a gente vai precisar ouvir a mesma coisa várias vezes, até que a gente se posicione. Deus chama as coisas do fim para o começo. Numa das nossas viradas de intimidade, na primeira, dia 29 aqui, Deus me deu uma visão, um entendimento que eu fiquei impactado. A Bíblia diz que, ao término de uns dias, de um tempo, vieram os filhos dos homens, os filhos de Deus, se apresentar diante do Senhor. E no meio deles veio quem? Satanás. O diabo é endemoniado mesmo. Ele não precisa nem ser convidado, ele vai. Irmão, tem gente que a gente chama para ir tudo culto na igreja, ele não vai, mas o diabo vem. Que isso, pastor, você acha que não vem? Então quem que incita os irmãos a fazer fofoca dentro da igreja? Espírito Santo que não é. Quem que incita os irmãos a falar mal do outro? A um ficar com raiva, a um falar assim, não vou entregar, não vou fazer, não vou... Ah, irmão, não vai me falar que é algum anjo de Deus, só anjo caído. O diabo não é convidado para o culto, mas ele vai. Ele fica só de olho, fala, deixa eu pegar aquele lá que não gosta disso, não gosta daquilo, não gosta das coisas da igreja, não gosta das coisas que o pastor fala, que, vou mirando, aqui, ali, lá, Fica de tocaia. Pastor, então não vou vir mais. Ai, eu não vou negligenciar verdades. Ele fica de tocaia. E ele foi. Aí o que Deus faz? Sabe o que é interessante? O diabo chegou para falar de Jó para Deus? O diabo chegou para falar de Jó para Deus? Não, quem falou foi Deus. Deus virou e falou assim, por acaso você observou meu servo Jó? Senhor, não precisa falar de mim não, estou de boa. Sabe quando alguém fala, você começa a ficar vermelho, constrangido, sem graça? Homem íntegro, reto, se desvia do mal. Aí o diabo fez o quê? Também o Senhor cercou ele de bênçãos. Tira tudo dele e vai por etapas. Outro dia eu prego a mensagem inteira, mas só para você pegar aqui uma palhinha, você vai ver se faz sentido isso ou não. Quando Deus está exaltando Jó, qual Jó que Deus está exaltando? Aquele que o diabo quis discutir, dizer, mas o Senhor o abençoou em tudo? É esse Jó? Qual Jó que Deus está exaltando diante do diabo? Você observou meu servo Jó? O Jó que foi abençoado com tudo, que o próprio diabo falou, mas você encheu ele de bênçãos? É esse Jó? Qual então? Qual? Deus já sabe como vai acabar essa noite? E o próximo ano? E a nossa vida? Então, eu vejo Deus olhando para o diabo e olhando para o Jó e falando, olha quanta coisa o Jó aguenta. O Jó ainda não passou por nada daquilo, o diabo não viu nada daquilo, mas Deus já sabe. Você pode olhar para quem está até lá e diga, calma, que Deus já sabe. Tem coisa que você não passou, que você ainda não viveu. O diabo nem imagina, mas Deus já sabe. E Ele chama as coisas. E Ele te enche de fé para chamar à existência as coisas que ainda não são, como se elas já fossem, porque aos olhos de Deus, elas já são. Jó já era um homem íntegro, que aguentava tudo aquilo, por isso Deus falou dele. Jó não tinha visto, o diabo não tinha visto, mas Deus tinha visto e falou, você observou Jó? Aí o diabo foi só caindo no projeto de Deus. Foi caindo no projeto de quem? O diabo foi falando, então toca nisso, toca naquilo. Eu imagino, irmãos, eu aqui, ó. Quem sabia do dilúvio? Quem mais? Quer saber o futuro? Vai atrás de mandinga não, filho. Ouve Deus. Ouve Deus. Ele já viu o nosso futuro, inclusive as lutas e desafios. Ele já está lá, Ele é alfa e ômega, Ele é o primeiro e o último. Ele chama as coisas do fim para o começo. Por isso que no hebraico escreve do fim para o começo. Porque se escreve ao modo de Deus, vamos dizer assim. O que eu estou querendo dizer para você? Seu futuro é hoje.
quando eu e você nos conectarmos nisso, Deus, o Senhor deu uma palavra, ela já está de pé, ela já tem o poder, já tem a capacidade, já tem o recurso, já tem tudo que precisa, só precisa de alguém agora que tenha coragem de crer. Quando Golias entrou na arena, Deus já tinha um novo valente em Israel, só precisava de alguém dizer, eu creio em Deus. Tem alguém que crê em Deus hoje aqui? Não é sobre um caminho fácil, porque o de Davi não foi fácil, o de Jó não foi fácil, o de José não foi fácil, o de Daniel não foi fácil, o meu e o seu talvez não estejam sendo fáceis, mas com quem nós estamos percorrendo o caminho? Se é com Deus, fica tranquilo, porque a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A escuridão vai acabar, depois da meia-noite a tendência é clarear, e o melhor de tudo é que quando clarear, as pessoas vão olhar você e vão dizer, ele está segurando na mão de Deus até agora. Ele não largou a mão do Senhor. Nossa vida, nosso tempo, nossa atenção são preciosos demais. Não semeia isso em vão. Não espalha para qualquer canto. Eu vou lá porque não tem nada para fazer. Eu vou lá. No ano de 2026 você não vai ler a Bíblia por obrigação. Você vai ler por prazer. Nós não vamos ler a Bíblia porque... por que você não leu a Bíblia esse ano? Porque não deu tempo. Caramba, vamos fazer a conta de 365 vezes 24 horas e vamos ver quanto tempo a gente recebeu? Cuidado com esse negócio de tempo, é perigoso. Se a gente pegar na matemática vai dar ruim. Por que não orou todos os dias esse ano? Porque não deu tempo. Vamos fazer conta? É porque não foi prioridade. É que o Zap chamou na hora. Eu não presto para ler Bíblia em celular. Eu leio, eu pego, mas ler mesmo, papel. Larga o celular, larga a notificação, larga tudo. Até porque eu sou meio doido, eu gosto de dar uns beijos, abraços, ficar cheirando, eu sou... Me julgue. E aí, vamos falar, Deus, eu não quero ler a Bíblia porque não tem nada para fazer, sobrou tempo. Eu quero ler a Bíblia porque eu quero te conhecer. Eu não quero orar porque quero ganhar estrelinha dourada. É porque eu quero ser cheio da tua presença, quero me esvaziar de mim. Eu não quero jejuar para mostrar para os outros. Eu quero vencer minha carne. Chega de desperdício, faça as coisas com propósito. Eu não quero entregar o meu dízimo que mantém a igreja de portas abertas, ou a minha oferta. Eu não quero servir o meu próximo só para praticar alguma caridade, ou por achar que é isso que vai me levar para o céu. Não. É porque eu entendo que Deus me deu recurso para desfrutar e para compartilhar. Eu já estou desfrutando, então eu também compartilho. Eu não sou avarento, idólatra de mamon. Eu desfruto e compartilho. Quem entende? Eu vou para o culto. Por quê? Porque eu estou na escala. Escala? Alegrei-me quando me disseram. Quem foi que escreveu isso? Alguém sabe? Quem? Já tinha casa? Sabe o que ele estava falando? A minha alegria é estar na comunhão, onde Deus se apresenta. Não é sobre uma estrutura física, é sobre um posicionamento espiritual. O que nós estamos fazendo com o nosso futuro, que é hoje? O verso 4, vou ler de novo, está escrito assim, ó. Enquanto espalhava as sementes pelo campo, semente tem lugar certo. Vou fazer a semente onde eu quiser. Não. Semente tem lugar certo. Qual o seu campo? Enquanto espalhava as sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho. E as aves vieram e fizeram o quê? Tem gente que alimentou as aves esse ano, hein? Mas eu já vou falar disso. Verso 5 diz: outras sementes caíram em solo. Solo rochoso é ruim? Então constrói onde a sua casa? Engenheira. Solo rochoso é ruim? Então planta a sua semente nele. Pastor, está vendo? Quando você não dá, você nunca sabe o que você quer. Por isso que anda o pé trocado. Solo rochoso é ruim? Quem falou? A Raila. Solo rochoso é ruim?
Eclesiastes 3, tudo tem. Até tempo de abraçar e afastar de abraçar, tem. Não é hora de abraçar. Mas abraçar é tão bom. Se não é hora de abraçar, então se eu abraçar vai ser ruim. Não é hora de abraçar. O problema aqui não é o solo rochoso. O problema aqui é escolher o solo rochoso para plantar semente. O solo rochoso é para construir. Tem gente fazendo a coisa certa no lugar errado. Elton. Tem gente fazendo a coisa certa no lugar errado. Tem gente movido pelo modismo. Tem gente movido pelas emoções. Tem gente se entregando onde não deve. Fazer a coisa certa no lugar errado. Vou falar aqui português claro. Posso falar? Sexo é bom ou ruim? Bom pra caramba dentro do casamento. Tem o lugar certo para fazer sexo. E casou, tem que continuar fazendo. Não pode parar de fazer. Por que você riu, irmão? A outra parou de filmar. Gente, existe o tempo, o lugar, o propósito para cada coisa. Existe ou não existe? E aí? O problema das sementes é que elas estão sendo direcionadas para o lugar errado, Fábio. E aí não importa o quão boas sejam as sementes. Essas aqui, no solo rochoso, não tem muita terra, elas até germinam rapidamente, mas o verso 6 vai dizer: mas as plantas logo fazem o quê? Murcharam, sob o calor do sol, e secaram, pois não tinham raízes profundas. É quem não quer estabelecer um relacionamento de profundidade, de intimidade, quer viver uma vida rasa com Deus. E gente, estabelecer uma igreja rasa é fácil, como alguém já disse, dá pão e circo que as pessoas aplaudem, riem, ficam felizes da vida. Só que quando vier a tempestade, a casa não fica de pé. Quem vai aguentar? Jesus disse que nos últimos dias o amor de muitos, não de todos, esfriaria. Que os últimos dias seriam difíceis. Que se não fossem abreviados, a gente nem daria conta, por causa dos eleitos, eles são abreviados. Alguém acredita que isso é verdade, está na Bíblia? Alguém acredita? Agora, estamos aprofundando as nossas raízes para aguentar tempestade, seca, sol ou o que vier pela frente? Ou a gente só quer a emoção? Gente, é gostoso se emocionar. Se eu começar a falar algumas coisas aqui para vocês, eu choro, e está tudo bem. Mas a minha vida com Deus não pode parar na emoção, ela tem que ir mais fundo. Mais alguém? O verso 7 diz para a gente: outras sementes caíram entre espinhos. Terceiro grupo de sementes, hein? Que cresceram e fizeram o quê? Sufocaram os brotos. Ela até brotou, mas ficou sufocada, sem nada. Tem gente que chega na igreja, se apaixona por Jesus, e a hora que vai querer produzir, alguém encosta e sufoca. A pessoa não produz mais nada. Que em nome de Jesus, esse espírito maligno caia por terra e não tenha lugar entre nós. Que eu e você não venhamos deixar o mundo, pessoas de dentro da igreja, de fora da igreja, do trabalho, da casa, de qualquer lugar, sufocar a nossa intimidade com Deus, mas que a gente venha se aprofundar nele. Não produziram nada. Pastor, será que eu estou sufocado? Porque faz tempo que eu não... Voltamos para o nosso querido apóstolo Paulo. Examine-se o homem a si. O que nós produzimos em 2025? Tivemos um ano inteiro. O que nós produzimos para o reino? O que nós produzimos para a eternidade no ano de 2025? Será que ficamos sufocados? O verso 8 vai dizer: ainda outras caíram em solo fértil, e germinaram, cresceram e produziram uma colheita 30 e até 100 vezes a quantidade semeada. Vem 4 pessoas aqui me ajudar, rapidinho, só para um exemplo, que eu poderia falar sem vir ninguém. Não precisa brigar não, só vem 4 pessoas aqui me ajudar. Isso, não precisa brigar não. Só faltam 3, só faltam 2. Isso, pode subir aqui. Isso, vai Israel, não para no meio do caminho não, filho. Vai, não deixa o mundo sufocar não, filho. Você levantou, teve a iniciativa, agora vem, pode subir aqui, pode subir aqui.
Ó, isso aqui é o retrato. Deixa eu ficar quieto, tem hora que... Isso é o retrato. A proatividade dentro da igreja. 75% é feminina, 25% homem. E o homem que está aqui, ele ainda é bem café com leite. As irmãs podem rir, os homens deviam estar envergonhados. Mas tá bom, vamos aqui. Gente, vamos pensar, tá? Que cada um desses aqui são semeadores. São o quê? Primeira parte. Ali está falando de um semeador só, tá? Mas é só para só para facilitar o entendimento aqui, a ilustração que eu vou deixar com você. Aqui é a primeira semente. O semeador sou eu. Peguei a semente e lancei. Que terra que é essa? Onde caiu essa primeira semente? À beira do caminho. As aves dos céus vieram e cai por terra. Você não produziu nada para o reino. Segunda, aí tem gente falando, não vou por causa disso. Ligeiro. Segunda, vou jogar semente aqui nessa terra. Qual que é a segunda terra? E aí, o que aconteceu com essa rochosa? Ó, não tem raiz profunda, queimada pelo sol, murcha, seca, também não produz nada. Mas você é uma princesa, você produz, tá? É só na ilustração. A outra hora mesmo, viu? Tem que... Terceira semente. Ó, vamos fazer de conta que eu lancei uma semente só em cada terra. Quantas sementes? Quantas? Ou se você quiser contar como 10, está tudo bem, mas uma só para facilitar a conta. Vamos falar 10, vai, eu sou generoso. 10 sementes que eu lancei aqui, as aves do céu encheram a barriga com quantas sementes? Aí 10 sementes eu lancei aqui, secaram pelo sol, quantas sementes? Até agora eu perdi quantas sementes? Aí a terceira, mais 10 sementes, lancei onde? No meio das pedras. E aí os espinhos sufocaram, produziu quanto? Nada. Também, ó. Quantas sementes eu perdi até agora? Mas eu parei? E você vai parar? Já está parado? Quarta, persistência. Diga semente da perseverança, da persistência, da determinação, da constância. Tem gente que foi uma vez nesse ano 2025 na academia, o dia de fazer a matrícula, acabou o ano e falou que não resolveu nada. Aí falou, mas e aí? Falou, mas eu paguei. Falou, mas você foi? Tinha que ir também? Aí, lancei mais quantas sementes aqui? Quantas? 10. Essa caiu em boa terra. A quanto que produziu? O meu saldo ficou positivo ou negativo? Por quê? E quanto que deu? Não, no mínimo. $30, mas eu lancei quantas? Então 10 vezes 30? 60 vezes 10? É porque eu inverti, a Cíntia falou, aí você me quebrou, pastor, meu negócio é lei. Você não me põe fazer a matemática. 60 vezes 10? 600. E 10 vezes 100? Na hipótese mais simples, 30 vezes 10? Eu perdi quantas? Mas ganhei? Qual que é o saldo? Se você não parar, se você continuar aquilo que Deus mandou fazer, se eu e você continuarmos vivendo o que Ele mandou, não significa que ao longo da caminhada a gente não tenha perdas, mas a gente vai chegar no final e vai dizer, tivemos muito mais resultado em Deus do que decepções no mundo. Obrigado, pode aplaudir os 4 voluntários aqui, Deus abençoe. Ei, ela produz. Só que se o semeador desanima na primeira decepção, vai produzir o quê? Nada. É hora de retomar, meu irmão. É hora de retomar.
Não faz Jesus ter que falar de novo. Aí Jesus levanta alguém para falar, levanta outro alguém para falar. Aí, eu vou falar. A gente não tem nem vergonha de contar que alguém veio e entregou o manto para a gente. A gente ia ficar um pouquinho envergonhado, falando, não precisava disso. Era só ter crido na palavra. Era só ter obedecido o que ele falou. Pelo amor de Deus, que Deus levante pessoas conectadas com ele para entregar o que precisa entregar para a gente e a gente para os outros. Amém? Sou contra não, pelo amor de Deus. Mas acho que assim, às vezes a gente se orgulha de que Deus já usou 10 pessoas para falar a mesma coisa com a gente devia sentir vergonha, porque 10 pessoas devia estar falando coisas diferentes, porque aquela primeira a gente já está fazendo faz tempo. Eu vejo gente se orgulhar de dizer, Deus levantou uma pessoa para falar que eu tenho isso, tenho aquilo outro. Aí eu tenho hora que eu tenho que me controlar, Dani, para não virar e falar, você não sente vergonha de fazer Deus repetir tantas vezes a mesma coisa? Eu estou aqui ministrando, Deus não precisou mandar alguém hoje na minha casa, eu não recebi uma mensagem de alguém dizendo, você tem que pregar, você foi chamado para isso. Ainda que seja gostoso, muitas vezes alguém dizer, glória a Deus, pastor, você foi chamado por isso, para isso, que benção, o ministério me abençoa. Testemunha é diferente. E não significa que eu não tenha momentos difíceis, você, e que a gente precisa de uma palavra de encorajamento. Amém? Mas tem gente que não é palavra de encorajamento, não. Tem gente que é folgado. Quer ficar nas costas de Deus a vida inteira. Ou dos outros, na fé dos outros. Ei, chega. Você pode falar comigo? Chega. Diga 2026. É renovação. É hora de recomeçar. É hora de repetir o que a gente começou e repetir até melhorar. Novidade, fazer coisas novas, se abrir para o novo, mas tudo isso precisa no final da última palavrinha, ação. Se não agir, não renova. Tem que agir. Põe o tópico aí para mim, por favor, presta atenção nisso. Presta atenção, dê ouvidos, dê atenção de verdade ao que é para agora. Agora não é hora de outra coisa, agora é hora de adorar a Deus, de servir a Deus, de entregar um culto inteiro para Deus. A hora que sair daqui vai fazer as outras coisas. Não, porque eu aproveitei para conversar com o irmão, fazia tempo que eu não via, acabou o culto, conversa com o irmão. Vai ter até ceia hoje aí. Pastor, mas não trouxe nada, você é nosso convidado, eu trouxe para você. Tua parte está paga, pode falar, o pastor pagou minha parte. Pronto, está tudo bem. Acabou o culto, vai comer pizza com alguém no outro dia. Mas dê atenção ao que é para agora. Seu futuro já começou. Viva com propósito, viva de... Tem gente que vive assim, deixa a vida me levar. Viva com propósito. Viva de propósito. Eu tenho um propósito, eu vou ver com propósito. O nome de Jesus vai ser honrado através da minha vida. O nome de Jesus vai ser glorificado através da minha vida. Alguém está nessa? Para a gente finalizar, tem 2 textos talvez que eu leio com vocês. Vamos lá, rapidinho, Eclesiastes 9:10, 2 ou 3, vai. Tudo que vier às suas mãos, põe para mim na Nova Almeida atualizada, é melhor ali, é só por causa de facilitar o entendimento, que assim eu não preciso explicar muito. Tudo que vier às suas mãos para fazer, façam conforme as suas forças. Porque na sepultura, que é para onde você vai, todo mundo, a menos Jesus volte antes, a gente vá arrebatado, não há o quê? Eu vou fazer a obra ano que vem. Quem falou que você vai estar vivo? Não, vamos começar por aí. Não, mês que vem eu faço a obra. E quem falou que mês que vem você pode cantar para Jesus? Vai chegar no céu e vai passar vergonha? Vai dizer que enterrou o talento que ele deu? Que devia ter evangelizado, não evangelizou? Que devia ter tido a paciência de sentar e atender pessoas? Sabia, gente, que hoje em dia, por causa disso aqui, que é bênção e porcaria ao mesmo tempo, para ser sincero, eu na balança, eu tenho pensado que é mais porcaria do que bênção. Eu uso, trabalho com isso aqui, ganho dinheiro com isso aqui, viu? Não, mas pelo amor de Deus, que saudade da época do telefone fixo. Acabou o expediente, só amanhã. Só vai ligar em casa quem tem o número de casa. Chegava, olhava no Bina, quem ligou. Mas aqui, a gente está conectado isso aqui, Só que a questão é que a gente não tem garantia do amanhã. Daqui a pouco, e a gente está perdendo tempo. A gente está viciado em desperdiçar a vida. A gente está desperdiçado em rolar para cima e rolar para baixo. E não sai do lugar. Não, pastor, que eu estou vivendo um momento difícil. Eu nunca ouvi falar que isso aqui melhora o momento de alguém. Mas eu já vi de muita gente que entrou, se entregou a Jesus e o momento foi mudando. O
tempo de evangelizar, de amar o próximo, de atender, de aconselhar, é esse. As pessoas cada vez mais estão carentes, sabe do quê? De alguém que para e fala assim, pode falar, e olha nos olhos. As pessoas estão carentes de alguém que para só para ouvir. E às vezes tem 2, 3 aqui na igreja só para ouvir um monte de gente. E alguém fala, quase não atende. É porque a gente está, às vezes, sobrecarregado. Poucos fazendo muito. Quando muitos poderiam fazer cada um pouquinho. Quem entende o que eu estou falando? Mas graças a Deus aqui a gente tem um povo apaixonado por Jesus. Vamos fazer. O tempo de fazer essa obra é agora. Toda terça quando o pessoal sai, vão levar alimento a quem está em situação de rua. Não é sobre o alimento, porque alguém mais passa e leva uma marmita. É sobre olhar nos olhos. É sobre uma oração, é sobre um abraço. É sobre uma palavra de encorajamento. Sepultura, não há obra, não há projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Já põe o tópico, por favor, que já está dando a hora de a gente orar. A semente que não plantamos hoje cai onde? À beira do caminho, porque perde a nossa atenção. Tudo que vier à tua mão para fazer, faz. Perdeu a atenção, as aves do céu levam embora. Quantos de nós tem projetos engavetados? Eu tenho um monte de projeto engavetado, mas alguém tem? Põe o próximo tópico já. Sabe aquela ideia? Isso aqui eu escrevi pensando em mim, mas duvido que sou só eu. Sabe aquela ideia, se for alguém você só dá um glória, um amém, misericórdia, o que você quiser. Aquela ideia, aquele projeto, aquele propósito que você até estava animado, alguém tem? Mas aí ficou para... E? Alguém aí se identifica com isso? As aves do céu levaram embora. Procrastinação. Deixamos alguém nos sufocar, duvidando da gente. Deixamos alguém nos sufocar, enchendo a nossa vida com coisas que não edificam. Não estabelecemos raízes profundas. E não aguentamos o tempo de maturação do projeto. Nos 4 tipos de solo. Encaixa isso aqui. Quem jogou em boa terra, quem aprofundou a raiz, quem não deixou ninguém te sufocar, quem perseverou, está produzindo. O projeto não está engavetado, está dando fruto. E o nosso? Caiu, se perdeu, as aves do céu levaram embora. Cuidado com as aves do céu e com os sabotadores de sonhos e às vezes a gente pensa em sabotadores do lado de fora, mas a maioria das vezes somos nós que sabotamos. Não precisa nem vir ninguém de fora. A gente dá um jeito de queimar a coisa. Isaías 32:8 na NVI diz assim, ó. Mas, olha esse aqui. Cadê o Isaías? No entanto, o homem nobre faz planos o quê? Nobres. E graças aos seus feitos. Feito é o quê, gente? Ação. Não é pensamento, não é desejo. Ação. Aos seus feitos o quê? Permanece como? Firme. Põe o tópico, por favor. Vamos lá para a gente poder orar. Bem rapidinho. Não entregue a quem? Ao inimigo. O que quem? Deus lhe entregou. Gente, não tem coisa pior do que a gente pegar o que Deus nos deu e dar na mão do diabo. E tem gente que está fazendo isso. Com recurso que não honra a Deus, com talento que não honra a Deus, com chamado que não honra a Deus, com uma vida. Dias estão sendo contados e a pessoa não está fazendo o que foi chamada. Ela está entregando ao diabo o que Deus deu para ela. Caramba, pastor, eu pensei que a mensagem da virada ia ser uma mensagem positiva. Quer mensagem mais positiva do que colocar a gente na linha? Gente, não é massagem do ego, é levantar mesmo, amém? Ou, tem gente que não é que entrega, mas deixa o inimigo levar. Não deixe o inimigo levar o que Deus lhe... E para a gente terminar, Filipenses 3, verso 12, na Almeida Revista e Corrigida pode ser, Filipenses 3, verso 12. Não, pode pôr o 13 já, direto, vai, põe o 13, Filipenses 3, 13. Irmãos, não penso, Almeida Revista e Corrigida. Não, deixa aí também. Irmãos, quanto a mim não julgo que eu haja alcançado, mas o quê? Vai uma de cada vez, mas faz de verdade. Tem gente que fala que vai fazer um monte de coisa e não faz nada. Uma coisa faço, e é esquecendo-me das coisas que atrás fico e avançando para as que estão diante de mim. Aí ele vai dizer no 14, prossigo para onde? Para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação
de Deus em Cristo Jesus. Alguém vai dizer, pastor, mas Paulo falou que ele faz uma coisa e eu li ali 3. Calma, ele faz uma coisa, diga, ele faz uma coisa. Diga, é uma coisa, com 3 movimentos inseparáveis. Que movimentos são esses? Esquecer. O que você precisa esquecer? O que você precisa deixar para trás? Não é esquecer sobre a amnésia, é deixar para trás. O que nós precisamos avançar. E qual é o nosso alvo para o qual prosseguimos? Deus tem o melhor para nós. Põe o tópico aí, presta atenção. Presta atenção nisso. Entre e viva 2026 com fé e expectativa. Saia renovado com gratidão. Olha o copo cheio e dê. Porque tem gente que sempre vê o copo meio vazio. Olha o copo meio cheio. Muda o olhar, muda a ótica. Agradeça mais e mais. E então receba também, já que você está agradecendo, de quem? A quem você também está agradecendo, porque você plantou e vai colher. Gratidão é um dos segredos que abrem a porta do próximo milagre e trazem renovação. Seja grato, Deus te escolheu para avançar e Ele tem projetos nobres com você. Só quem crê diz, pode aplaudir ao Senhor Jesus, pode aplaudir e dar glória a Ele.